Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1, por favor. Versículo de número 18. Nós vamos tratar de um tema muito importante hoje. Eu preciso que você acompanhe na Bíblia comigo. Peço que, por favor, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, para nós considerarmos aquilo que o texto quer nos dizer. Versículo 18 até o 25, está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Dá uma olhada comigo no capítulo 2, por favor, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, aqui está talvez a carta mais prática que se assemelha a um momento contemporâneo da igreja. A carta de Paulo aos Coríntios é um grande tratado a respeito de doutrina, teologia, piedade, vida, santificação, santidade. Também trata de liberdade, excesso de liberdade, trata da autoridade dos ministros de Deus, mas também fala da gloriosa vinda do Senhor Jesus no capítulo 15, e mostra como, no final de todas as coisas, Jesus levantará os mortos do túmulo, separará aqueles que serão julgados e aqueles que serão salvos, julgados para a salvação. Paulo escreve essa carta aos Coríntios em decorrência da sua segunda viagem, obrigado, Mateus, em decorrência da sua segunda viagem missionária, a qual ele parte de Atenas. Ele está em Atenas, essa cidade também grega, a qual, num dado momento, ele para discutir com alguns filósofos. A sua pregação anda, porém, aquilo a qual Paulo está pregando, que é o Evangelho, que é poder de Deus, não convence aqueles que são chamados de filósofos epicureus e estoicos, como está descrito em Atos capítulo 7. Paulo, fugido dali, daquela região de Atenas, ele vai para uma outra cidade ainda na Grécia e encontra lá dois judeus que vieram da dispersão, que são Priscila e Áquila. E ali Paulo se estabelece naquela cidade e começa, a fim de se firmar na localidade, a fazer tendas junto com Áquila. E mediante a esse fato, o apóstolo Paulo, muito estrategista, no centro da cidade de Corinto, ele se implanta e a partir dali ele começa a pregação do Evangelho e o Evangelho começa a se expandir.
Então, a partir disso, a qual ele funda essa igreja chamada Corinto. Essa igreja que é um retrato, um reflexo talvez da nossa igreja atual. Pois essa igreja, ela relata muitos problemas de divisão, problemas a respeito da fornicação entre familiares, trata também de litígio entre os irmãos, casamento, excesso de liberdade cristã, as comidas consagradas aos ídolos, a ceia do Senhor, dons espirituais, o amor, dons espirituais novamente. E o apóstolo Paulo, através dessa carta e da segunda também, está exortando os irmãos de Corinto a viverem uma vida fraterna, uma vida de santidade e uma vida de união em Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa a tratar de um assunto, e esse assunto ele começa lá no versículo de número 10, desse primeiro capítulo. E o que está escrito lá é o seguinte: ora, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois fui informado pelos da casa de Cloe que há divisão entre vós. Me refiro ao fato de uns dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo vai jogar a centralidade daquilo que é o tema da nossa mensagem de hoje, que é a centralidade da cruz. E ele continua dizendo: por acaso eu fui crucificado por vós? Está Cristo dividido? Foram batizados em nome de Paulo? Ou alguma coisa do tipo? E ele vai até ser um pouco mais duro e vai dizer: ainda bem que, ou dou graças a Deus, não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, ou alguns da casa de Estéfanas também. Então o apóstolo Paulo, mediante essa visão, a qual ele é informado pelos da casa de Cloe, que há divisão entre os irmãos, ele vai jogar aquilo que deve ser o nosso centro ainda hoje, que é a cruz de Cristo. Então, por isso que ele joga agora o Senhor Jesus no meio da conversa. Por quê? Porque essa divisão ela foi causada única e exclusivamente por conta de sabedoria. De sabedoria. Quem sabe mais? Apolo. Quem sabe mais? Pedro. Quem sabe mais? Paulo. Quem sabe mais? É Cristo. De maneira que depois Paulo vai dizer: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo que deu o crescimento. De maneira que nem Paulo nem Apolo são coisa nenhuma, a não ser servos, ministros do evangelho pelo qual vocês creram. Então Paulo o que faz para tratar desse assunto das divisões dentro da igreja por causa de sabedoria? Pois os gregos, como você bem sabe, eram pessoas voltadas para a filosofia, para o saber, liam bastante pergaminhos, cartas, etc. Debatiam nas praças públicas a respeito de sabedoria, de eloquência, de filosofia, entre tantas outras coisas. E essa cultura do saber, ela adentrou a igreja. E o problema não é saber, a gente tem que saber. Nós temos que ler, nós temos que buscar, nós temos que transformar a nossa mente, como Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O problema é que, por conta desse saber, dessa eloquência que por sinal perdeu o seu significado original, que eloquência quer dizer uma pessoa que sabe bastante, não alguém que se comunica bem. Por conta da eloquência e erudição, criou-se então os partidos na igreja: partido de Apolo, partido de Cefas, partido de Paulo e partido de Cristo. Esse é o intuito, essa é o tema que está girando em torno desse primeiro capítulo. Então agora, Paulo percorre o assunto e ele vai olhar para aquilo que nós devemos olhar quando há divisões na igreja, que é a cruz. Então aqui eu começo o meu primeiro ponto, não quero ser muito longo hoje, e eu peço que você acompanhe o texto comigo, como é de costume. Então, em primeiro lugar, a cruz é a loucura dos perdidos. Olha comigo o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como você sabe bem,
O mundo na época do apóstolo Paulo, o mundo inteiro se falava grego. O mundo todo falava grego. Se Roma dominou o mundo através do poderio militar e da força, os gregos dominaram no tempo de Alexandre o Grande o mundo com a sabedoria, com o grego, que é conhecido na Bíblia como cultura helenista. Por isso, quando você lê lá na Bíblia, os judeus helenistas são os judeus de origem grega e de apoio filosófico grego, a qual eles misturavam a filosofia grega com o cristianismo. Essa é a raiz dos judeus helenistas. Essa língua grega hoje é como se fosse o inglês e o espanhol. Então, a língua foi difundida ali na época de Alexandre o Grande, aquele que viria a helenizar o mundo em pelo menos 10 anos rapidamente. Então, essa cultura do saber, ela foi propagada de maneira muito rápida, e isso foi benéfico para o Evangelho, pois o mundo falava uma única língua naquela época. Então, o Evangelho se expandiu de maneira fantástica e rápida através da língua grega. Porém, o que acontece? É que essa cultura do saber, igual aqueles filósofos atenienses e tudo mais, tentou encaixar a cruz de Cristo dentro das malhas da razão. E esse é o grande problema. Não dá para encaixar a cruz de Cristo na razão humana. Então a cruz de Cristo era loucura para eles, por quê? Porque eles pensavam o seguinte: olha só, se na cruz de Cristo um homem morreu, como que esse homem venceu? Se na cruz de Cristo esse homem morreu, e se venceu, onde é que está seu pódio? Onde estão as suas honrarias? Onde estão os seus prêmios? Onde estão as suas medalhas? Onde estão aqueles que os aplaudem? Onde estão esse homem? Cadê esse homem que, segundo aquilo que Paulo estava pregando, morreu, mas venceu? Onde está o seu pódio? Onde está o seu altar? Não tem altar, não tem pódio, não tem nada. Então, por conta dessa ideia de querer colocar a cruz dentro da nossa razão, é aí que a gente se perde. Porque a cruz não pode ser racional. Há um doutor teólogo chamado Bob Koch que ele diz o seguinte: olha, se você pode explicar a cruz, as coisas de Deus, então não é de Deus, é seu. Então, assim como eles sabiam muitas coisas, se gabavam da sua erudição, também eles enfatizavam o quê? Os Jogos Olímpicos, os Jogos competitivos. Em Atenas, em Corinto, havia muitos desses jogos competitivos. E quando os vencedores venciam, eles eram honrados de uma maneira assim espetacular. Eram flores, eram festas, eram pó jogado pela cabeça deles, era comida, era gente ovacionando esses homens que eram vencedores desses jogos, e isso era mais do que natural para esses gregos, para esses homens. E essa cultura natural adentra a igreja. Então fica-se o pensamento: se esse camarada venceu mesmo, ele devia estar aqui no meio de nós. Então eles tentavam explicar aquilo que é a cruz da sua maneira humana. Porque a cruz, ela é totalmente diferente de nós, meus irmãos, porque a cruz, ela enfatiza um homem com todo poder, mas é obediente. Um homem com todo poder não obedecia a ninguém nesse tempo. A cruz enfatiza um homem milagroso, mas era dependente do Pai. Aquele que faz milagre provavelmente não ia depender de ninguém. Enfatizava também um homem poderoso, porém ele era bondoso e humilde de coração. Por isso que a cruz ainda é loucura para alguns que se perdem, que a gente conhece, porque essa loucura ela não pode ser explicada. E o melhor é que essa loucura ela se estendeu a nós, e você é uma pessoa que foi alcançada pela loucura do Evangelho, porque o Evangelho e a cruz de Cristo é algo da mente insondável de Deus.
Como explicar a cruz dentro das óticas humanas? Essa loucura, irmãos, ela se estendeu a nós. Que quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em pecados, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Quando você estava morto lá nas suas paixões, Cristo pegou você de lá através da cruz e te assentou nas regiões celestiais. É por isso que não dá para explicar a cruz de Cristo. Mas ainda, irmão, na segunda parte desse versículo, na parte B, a cruz de Cristo, ela é o catalisador da igreja. Olha comigo a segunda parte aí. Para nós que somos salvos, versículo 18, ela é poder de Deus. O que é um catalisador, irmãos? Dentro do contexto automobilístico, o catalisador é uma massa cinza super cara, diga-se de passagem, super cara. Para trocar de um carro simples é R$2.000, e olha lá, se não tiver mais caro ainda. E essa massa cinzenta, que lembra muito uma colmeia de abelhas, ela é feita com ligas de ouro. E para que serve? Ela serve para purificar a emissão de gases do veículo. Então, geralmente, o catalisador, ele se posiciona onde? Ali no cano de descarga, mais ou menos. Então, a fumaça passa por ali, aquele gás tóxico passa por ali. Quando passa por aquela massa ali, ele purifica e o ar não sai tanto, a fumaça não sai tão venosa quanto sairia se não tivesse o catalisador. Então, por que a cruz de Cristo é o catalisador da igreja? Porque onde a cruz de Cristo é o centro, sai a divisão, sai a intriga, sai o problema, entra a cura, entra o milagre. A cruz de Cristo é aquilo que nos purifica verdadeiramente. Não é minha sabedoria, não é a sua, não é a sua eloquência, não é o quanto que você sabe. A cruz de Cristo é o centro da igreja. Mas ainda, versículo 19... Versículo 19, terceiro lugar, é que a cruz de Cristo, ela anula a soberba humana, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo está usando aqui uma referência em Isaías capítulo 29, versículo 14. E esse texto de Isaías, capítulo 29, versículo 14, é uma série de textos do Antigo Testamento que mostram que o homem não pode competir contra Deus. Qual era a ideia aqui? Em dado momento, Israel, com medo de um iminente ataque do exército inimigo, o exército assírio, que naquela época era o exército mais poderoso do mundo, vai fazer uma famigerada aliança com o Egito. Aí o que acontece? Isso, para ideia daqueles que tiveram essa brilhante ideia, de forma irônica estou dizendo, foi uma maravilha. Nossa, que ideia fantástica. Mas para Deus foi uma afronta. Para Deus foi uma afronta. E por quê? Porque do Egito, Deus já tinha tirado seu povo. Do Egito já não tinha mais aliança. Do Egito já não tinha mais lembrança. Por que voltar ao Egito agora em face de um perigo e não confiar no Senhor? Isso para Deus soou muito mal. E por conta dessa aliança, é claro, de outras coisas, idolatria, avareza, promiscuidade e tudo mais, Deus manda o chicote da Síria e castiga Israel, leva Israel, a ponto de que a história deles se encerra na palavra de Deus. E fica depois só de Judá para frente, depois do cativeiro da Babilônia. Então isso foi uma ideia brilhante para os sábios daquela época. Mas para Deus uma afronta. Porque isso para Deus foi como competir com Ele. E assim, meus irmãos, é Deus. Ele se achega aos humildes e Ele resiste aos soberbos.
frustra plano de egoístas e destrói o sonho de muita gente que acha que é muita coisa. Por isso que Paulo usa essa referência: destruirei a sabedoria dos sábios. Não adianta competir contra Deus. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor estava lá no alto do seu palácio, da sua glória, foi mandado para o mato, comer com as feras, dormir com os bois, comer capim, ficou igual um animal, ficou irreconhecível, que tentou competir contra Deus. Segundo exemplo, Belsazar, ainda no livro de Daniel, capítulo 5, pegou os utensílios sagrados do templo, os vasos, tudo lá, menorá e etc. Naquela mesma noite, por conta dessa afronta, Deus manda o Império Medo-Persa e naquela noite a Babilônia cai. Tentou competir contra Deus. Tentou competir contra Deus. Mas ainda você vai lembrar de Manassés. Manassés foi pendurado pelo nariz com um gancho, amarrado com correntes de bronze, levado para a Babilônia, e lá ele foi dar glória a Deus. Por quê? Porque ele tentou competir contra Deus. Quarto exemplo, Herodes, livro de Atos. Não deu glória a Deus, se achava muita coisa, foi comido por vermes, diante dos homens de Deus. Meus irmãos, nós não podemos competir contra o Senhor. Nós não podemos achar que a nossa sabedoria, tudo aquilo que nós vivemos, a nossa experiência de vida, ela é maior do que aquilo que Deus tem preparado para nós. A nossa sabedoria diante de Deus, a nossa racionalidade, a ideia de encaixar Deus em todas as coisas, para Deus não é nada. Para Deus isso não é nada. Esse problema na igreja de Corinto ainda é um problema hoje, em que nós nos dividimos, nós criamos um sentimento sectário entre os irmãos, não queremos estar unidos uns com os outros, achando que Deus tem coisa melhor para mim em detrimento do irmão. E isso é competir contra Deus. Não tente competir contra Deus. Mas em quarto lugar, versículo 20, não há sábio suficiente diante de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Paulo aqui está usando de 3 perguntas retóricas, como você pode observar no texto. Perguntas que já têm a resposta incluída. E ele vai usar 3 tipos de pessoas aqui. Primeiro, onde está o sábio? O sábio aqui é sofista. Sofista. O que eram os sofistas da época da Grécia Antiga e dos filósofos atenienses, etc. Os sofistas eram pessoas que caminhavam pelas ruas, através da sua filosofia inflamavam o povo e traziam grandes, supostas revelações do saber. Eles andavam pelas praças, amultuavam plateias e ganhavam esmolas para viver a vida. Eles viviam assim, os entusiastas das multidões imbecis, digamos assim. Então, Paulo usa essa figura para nos dar uma grande lição. Que os sofistas da época são semelhantes aos animadores de púlpito hoje. Que diz que está fazendo isso, que está vendo aquilo, que Deus está entregando aquilo, não sei mais o que lá, não sei o que lá, está fazendo a pirotecnia, está pulando no púlpito, está quebrando as coisas, está gritando no microfone, está fazendo tudo, se gabando da sua sabedoria, da sua oratória, de como eles estudaram o texto, de como eles sabem expor uma palavra de Deus, e isso para Deus não é nada. Segundo, o escriba aí é gramateus em grego. Onde está o escriba? É a segunda pergunta retórica do apóstolo Paulo. Os escribas eram quem? Os mestres da lei, aqueles que se gabavam das suas grandes interpretações da lei de Moisés e eram tão bons nisso que criavam até novas leis.
Essa era a queixa de Jesus contra eles. Vocês atam fardos pesados nos homens e vocês não querem movê-los nem com um dedo. É isso que Jesus fala deles. Jesus também vai falar o seguinte: eles alargavam os seus filactérios. O que é filactério? Filactério, depois você pode dar uma pesquisada no Google, buscar essa imagem, é uma corda, vamos dizer assim, de couro, a qual os judeus enrolavam no braço, geralmente até aqui, e tinha uma caixinha no final, assim, tipo um baúzinho. E o que tinha dentro desse baúzinho? Tinham pequenos rolos da lei dentro. E eles pegavam um pouquinho da lei e botavam dentro dele e passeavam pelas praças por aí, a fim de fazer um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo. E o que acontece? O que Jesus denuncia? Que eles aumentavam esses filactérios. Como assim aumentavam? Se tinha uma caixa de um lado e uma do outro, eles botavam outra mais no meio, botavam outra no pulso, aí botavam outra mais para cima no braço. E os caras estavam andando por aí, parecendo a Móveis Simonetti fazendo entrega, cheio de caixa no braço. E colocando exemplares da lei, e além dos exemplares da lei, eles começaram a colocar coisas que não condiziam com a lei, que eram de interpretação pessoal. E Jesus vai dizer para eles: olha, vocês se alargam os seus filactérios, sabendo pra caramba, e não sei o quê. Assim são muitos hoje, irmãos. Irmãos, hoje eu tenho uma biblioteca que passa de 100 livros, no computador passa de 1000. Sabe, isso para Deus é, sabe o quê? Nada, se não tem vida com Deus. Nada. Posso saber a Bíblia de cabo a rabo. Se não tem vida de oração, isso não serve para nada. Terceiro tipo de pessoa: os inquiridores ou debatedores. Agora tem a junção aqui de dois tipos de pessoa, que são os judeus e são os gregos filósofos. E Paulo vai deixar para nós claro o seguinte: esses aí são os debatedores. Debatem dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. E sabe onde chegam? Chegam a lugar nenhum. Onde estão esses diante da cruz? Diante da cruz, onde está você que tem uma boa oratória? Diante da cruz, onde está você que conhece a Bíblia de ponta cabeça? Diante da cruz, onde está você que tem boa teologia? Diante da cruz, onde está você que canta bem? Diante da cruz, onde está você que toca bem? Diante da cruz, não tem ser humano certo, porque a cruz é o centro da igreja. A cruz é o centro da igreja. Esses dias eu falei para uma amiga minha: a cruz, aliás, as suas feridas não são maiores que a cruz de Cristo. Então perdoe seus irmãos. As suas feridas não são maiores que a cruz. Perdoe seus irmãos. Conviva com seus irmãos. Não se separe de seus irmãos. Seus irmãos são um problema e você é ao dobro. Porque por conta dessa discussão na igreja de Corinto, alguns se achavam mais do que outros. Se um era o problema, outro se levantava com uma grande solução. Mas isso, como diz aí no versículo 21, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A sabedoria de Deus, ela não se manifesta no quanto um pregador é muito bom. Ela se manifesta plenamente na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Quinto lugar. Versículo 23 e 24. A sabedoria da cruz, ela não se limita, meus irmãos, ao que nós vemos. Aliás, perdão, 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Vamos parar por aqui. Os judeus viviam pedindo o quê a Jesus? Um sinal. Jesus não fez nenhum sinal para agradar eles. Nenhum. Pelo contrário, ele disse: o único sinal que vocês verão será o sinal de Jonas. Ou seja, ele sairá da terra e ressuscitará. Jesus não fez um milagre para agradar eles.
Os judeus que pedem sinais em demasia, ou seja, demais, são os crentes de hoje que acham que Deus só está agindo quando Deus abre um buraco no céu, quando cai um raio, quando o irmão está vendo 500 anjos na igreja, mais anjo do que membro, que quando vê coisas mirabolantes, quando começa a falar palavras que supostamente Deus revelou só para eles, e assim eles acham que Deus está se manifestando e esquecem daquilo que Jesus mesmo disse para os fariseus, para esses judeus, que o mais importante era a piedade, o amor, a caridade, e acham que Deus só se manifesta através desses grandes fenômenos. Mas está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, para você entender o seguinte, que nós que somos salvos pela loucura da pregação da cruz de Cristo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Martinho Lutero dizia o seguinte, olha, se uma doutrina está sendo pregada e que faça chover milagre todos os dias, e não tem amparo na Escritura, na palavra de Deus, rejeite-a. Que ela seja rejeitada. Porque a Bíblia vai deixar muito claro, se não me engano, em Apocalipse capítulo 16, me falha a memória agora, em que Satanás libera espíritos imundos, semelhantes a sapos. O que esses espíritos fazem na terra? Enganam os homens com milagres falsos. Então o que nós devemos ter cuidado é com a ideia de que você tem que ir lá em Israel e achar que Deus tem que abrir o mar só porque você está lá. Achar que Deus tem que mandar chuva só porque você orou. Achar que Deus tem que carregar o pastor Carlos num redemoinho de fogo para o alto só porque aconteceu na Bíblia. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e fé na cruz de Cristo. Segundo, os gregos, eles julgavam que deveriam conhecer todas as coisas pelo filtro da razão e tentavam encaixar o poder de Deus na filosofia. Ou seja, é a ideia do racionalismo, de que eu posso somente conceber aquilo que eu consigo entender através da minha mente. Se eu não entendi, então não serve para nada. Por isso que Paulo lá em Atenas, lá em Atos capítulo 17, ele vai pregar o evangelho, alguns vão crer, mas quando ele começa a falar da ressurreição, eles dizem para ele, essas coisas nós ouviremos de você depois, em outro momento. Então, meus irmãos, qual é a lição aqui? Eu não estou fazendo aqui um culto à ignorância. Não é isso. A palavra aqui não é sobre ignorância. A palavra aqui não é sobre ignorância trajada de humildade. Ignorância é ignorância. O que eu estou dizendo é que nós podemos ter uma boa teologia, nós podemos ter uma boa erudição, digamos assim, mas nós de modo algum podemos pegar o poder de Deus e encaixar dentro da nossa biblioteca. O poder de Deus, ele é sobrenatural. Deus deixou a sua palavra para que nós meditássemos nela dia e noite, porque nela está o poder de Deus. O poder de Deus não está no quanto eu sei, não está no quanto você sabe, não está no quanto você estudou, gastou tempo num seminário de teologia. Não, não. As pessoas pedem sinal, as pessoas querem sabedoria, querem eloquência, mas aí através da sabedoria, o que eles desenvolvem com Deus? Um relacionamento estéril. Não tem poder de Deus. Tem palavra, mas não tem poder de Deus. Tem ensinamento, mas não tem poder de Deus.
tem sinal, mas não tem palavra. Uma coisa completa a outra. Nós temos que entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que sinais podem acontecer e Deus faz, é fato. Que sabedoria Deus dá e Deus dá, é fato. Salomão pediu sabedoria a Deus antes de ascender ao trono. Deus dá eloquência, Deus dá dons, Deus dá talento, dá tudo isso. Mas lembre-se que Cristo é o sinal definitivo da parte de Deus e é nele que nós devemos confiar, pois nele vem todo o poder que nós precisamos. Mas ainda, e eu vou encerrando, Paulo vai fazer uma transição do assunto e vai tratar da vocação dos santos, mas ele ainda vai continuar falando da cruz no capítulo 2. Eu peço que você avance para lá para o capítulo 2 comigo, pois Paulo vai nos dar uma grande lição aí no versículo 1. Que primeiro, nós não temos o poder de convencer ninguém. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Você sabe por que nossos evangelismos são fracos? Às vezes não dão fruto, não dão resultado, porque eu quero ir com a minha sabedoria evangelizar os outros. Eu quero ir falar de Jesus, não sob a ótica da cruz, não sob a ótica do arrependimento, não sob a ótica da nova vida, mas eu quero falar da cruz a respeito do quantas vezes eu li a Bíblia em um ano. Eu quero falar de Jesus a partir do momento ou da ideia do quão bem eu dou aula em dia tal na igreja. Eu quero falar de Jesus ancorado em toda a minha vida passada, as minhas experiências, ou seja, nós queremos falar de nós para os outros, ao invés de falar de Jesus para os outros. Meus irmãos, deixa eu te falar uma verdade aqui, que você vai carregar para o seu coração. Eu, Wendel aqui, pastor Carlos, pastor Deraldo, ou outro irmão que prega nessa igreja, nós falamos ao ouvido. Nós falamos ao ouvido. Só o Espírito Santo fala ao coração. Nós falamos ao ouvido, só o Espírito Santo fala ao coração. Não tente achar que a ideia de você, por muito saber, por muito ser, vai evangelizar alguém, vai falar de Cristo para alguém e essa pessoa vai ser convencida. Não, pois a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Nós temos que falar de Deus é no poder do Espírito Santo dele. Mas ainda eu termino. Segundo lugar, nós precisamos não só de sabedoria, nós precisamos do poder de Deus. Olha o versículo 3 comigo. E foi em fraqueza. 3 coisas. E foi em fraqueza. Primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que admitir, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que para o poder de Deus se manifestar através da nossa vida e das nossas palavras, nós temos que admitir a nossa fraqueza perante ao Senhor. Foi em fraqueza. O que Paulo está dizendo? Olha, eu fui perseguido lá em Bereia, passei por Atenas, me enxotaram de lá, me chamaram de tagarela. Cheguei aqui em Corinto, foi difícil plantar. A caminhada está dura, já levei chicoteada. Claro que mais coisas esperaram o apóstolo Paulo. A caminhada foi dura. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando aqui nessa noite é que nós não devemos falar de Jesus do altar da nossa soberba. É em fraqueza. Estava falando com o irmão Laércio aqui na segunda-feira. Oração é para fraco. Não é para quem é forte, não. Você está forte, você fica em casa. Porque Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Deus fala para ele, a minha graça te basta,
pois o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza que o poder de Deus age na nossa vida. Segundo, em temor, e ele vai aumentar, em grande tremor que eu estive entre vocês. Porque a obra não é eficaz, meus irmãos, muitas vezes, porque nós não tememos tanto a Deus como deveríamos. Nós precisamos temer mais a Deus. Nós precisamos entender quem é o Senhor. Nós precisamos compreender a força do seu poder, a força do seu braço. Mas ainda eu termino aqui, queridos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? É que quando você foi salvo pelo evangelho, pela loucura da pregação, pelo Evangelho de Cristo, aquilo que eu falo para você, que talvez lhe machuque, não é nada. Aquilo que nós falamos com muito bem, e treinamos sim, devemos treinar nossa oratória, devemos buscar conhecimento, devemos sim treinar nossa respiração. Isso não é nada. Porque quando você se apoia naquilo que os homens estão dizendo, a cruz que deve estar de pé no centro da igreja, ela é derrubada. Então, meus irmãos, eu peço que você vá para casa nessa noite, compreendendo que às vezes há divisões na igreja, às vezes há problemas entre irmãos, lutas. Paulo vai tratar disso no capítulo 11, a respeito da ceia. Que uns comiam demais e não deixavam para os outros. Você vai ter problema nessa igreja. Com certeza você que é crente há muito tempo também já ouviu de um ímpio dizendo assim: eu não vou para a igreja porque lá só tem hipócrita. Realmente, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou hipócrita, você também é. Eu sou falho, você também é. Você mente, eu também minto. Mas nada disso, meus irmãos, é superior à cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela ainda é o centro da igreja. Enquanto a igreja estiver nessa terra, a cruz de Cristo deve prevalecer no meio da igreja. Louvado seja Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos pedir ao Senhor que ilumine o nosso espírito. Peço que você feche os olhos. Se coloque diante do Senhor nessa noite. Peça a Ele, meus irmãos, que por mais que você tenha sido ferido, e agora eu estou falando dessa casa aqui, você foi ferido nessa casa, perdoe seu irmão. É uma ferida, mas a cruz é maior. Você está desanimado com essa casa, o desânimo, ele bate em todo mundo, mas a cruz é maior. Você está pensando em ir embora, desistir da casa de Deus. Tudo bem, isso bate na cabeça de todo mundo, isso bate na alma das pessoas. Mas eu tenho que te dizer que a cruz é maior do que isso. A cruz de Cristo é o centro da igreja. É pela cruz que nós nos reunimos, é pela cruz que nós cantamos, é pela cruz que nós oramos, é pela cruz que nós erguemos essa casa, é pela cruz que nós estamos aqui essa noite, é pela cruz que você está nos assistindo nessa noite, é pela cruz que você que está em casa vai receber do poder de Deus, não através da minha sabedoria, não através da minha filosofia, não através do meu tanto falar. Eu não tenho nada para te dar aqui nessa noite, mas a cruz de Cristo é tudo aquilo que temos de maior na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, que se há alguém aqui, Deus, ou que está em casa, ou que vai ver depois, deixou de olhar para a cruz, que diante dele
o Senhor erga a cruz de Cristo e o faça lembrar desse sacrifício vivo e eficaz. Ó Deus, o desânimo abate muitas pessoas, mas toca no espírito deles nesse momento e mostre para eles que a cruz é muito maior do que tudo isso. Ó Deus, irmãos que se feriram pessoas. Essas coisas, Pai, não deviam acontecer, mas acontecem infelizmente. Ó Deus, libere o perdão no coração dessas pessoas. E mostre para eles, Deus, que a cruz é maior que as suas feridas. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite que precisa ser renovado pelo poder da cruz, que precisa entender, Deus, que há salvação para todo aquele que crê no Senhor. Senhor, toque no coração dessa pessoa, Pai. Ó Deus, não deixe que ele saia daqui com a mesma vida, Deus. Ó Deus, que haja mudança. E que em nome de Jesus ele levante, erga as mãos e diga: Senhor, eu quero servir a Ti, eu sou Teu. E que vida nova seja derramada sobre essa pessoa. Que ele venha a ser uma nova criatura, para a glória do Senhor Jesus. Que a cruz seja o centro, Deus, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Deraldo, quer dar uma encerrada aqui no culto?